Senhor, não poderia pensar sobre o livro de João aqui sem fazer o registro escrito. Até porque o tema por ele escolhido, este pequeno grande livro, é um tema de atualidade. Fiz um texto, peço um pouco da paciência de vocês, porque analisei a obra toda, fiz um texto para fazer o registro do meu pensamento a respeito do que escreveu meu estimado compadre. Direito e pós-modernidade, sinergia do patriarcado e violência contra a mulher. Título da escritura oferecida à apreciação da coletividade por Josinaldo José Fernandes Malaquias. O livro tem uma apresentação do advogado Ricardo Bezerra e um prefácio da professora de Direito Neide Miel, da Universidade Jules Verne de Amiens, na França. Apesar disso, o estimado confrade da Academia Paraibana de Letras Jurídicas convocou-me para comentar sua criteriosa investigação a respeito das causas da selvageria que ainda vitimiza as mulheres. Elevado assim ao centro do palco, esforçar-me-ei para não lhe deslustrar referência. Desde que recebi a obra, mantive-a perto de mim. Carreguei-a por vários dias no bolso do paletó. Sempre que me sobrou tempo, examinei o denso e lúcido conteúdo das 138 páginas publicadas pela Dialética Editora situada em São Paulo. Explorei dessa forma o escrito, fazendo anotações nos intervalos dos meus afazeres. Caro Josinaldo, posso cumprir a missão que me foi confiada. O meu querido amigo fala do medo e da insegurança presente no espírito das pessoas do sexo feminino, nestes tempos em que assistimos o paulatino definhar dos mecanismos de proteção do Estado. São tempos de transformações rápidas e impressionantes. São tempos pós-modernos. São tempos líquidos, como os definiu o filósofo polonês Zygmunt Bauman. Ninguém desconhece. A nossa vivência atualmente se processa numa sociedade aberta e, por consequência, sujeita a golpes inesperados do destino. Neste ambiente, o poder local não consegue se impor no espaço planetário e vai perdendo a capacidade de resolver os problemas existenciais dos súditos residentes em seu território. Tem-se, então, a ausência de controles. Fica inviável, em muitas situações, a atuação do Estado para amparar os seus súditos. A omissão do poder público solapa os laços de solidariedade que moveram as pessoas para organizar a comunidade. A soberania abre mão de seus deveres, terceirizando as ações de sua competência. Sem saber a quem recorrer, os indivíduos se amedrontam, sentem-se inseguros, porque habitam um ambiente social carregado de incertezas e cada vez mais saturado de injustiças. Malaquias concorda com os fundamentos da teoria baumaniana
do desmonte dos mecanismos de proteção do Estado, especialmente em relação às pessoas mais frágeis, mas tem a sua própria opinião em relação à violência vitimizadora das mulheres e arruma o seu estudo, separando-o em partes e anunciando as suas conclusões. No primeiro capítulo, fala da ênfase conferida pela ciência jurídica da pós-modernidade aos direitos humanos e à organização democrática do poder. No segundo segmento, aponta a cidadania e a igualdade entre homens e mulheres como os valores assegurados na Constituição e nas leis, com o objetivo de garantir a dignidade de todos. No terceiro momento, esclarece que a boa qualidade das leis elaboradas para garantir a isonomia entre homens e mulheres não tem sido suficiente para evitar as lamentáveis atrocidades contra as pessoas do sexo feminino. Na sua compreensão, temos no Brasil, e especialmente no Nordeste, em relação ao tema, um desenho sinistro, um cenário de crescente opressão e negação da dignidade humana. No mundo globalizado, as informações circulam com velocidade espantosa. Todos sabemos da existência de países submissos a ordenamentos tiranos que não protegem os direitos fundamentais das mulheres e até admitem que elas vivam em condições análogas a de escravas. Todos sabemos que as mencionadas circunstâncias concorrem e contribuem para incutir na cabeça das pessoas despreparadas um sentimento de inferioridade da mulher em relação ao homem. Em seu livro, Malaquias critica esses sórdidos entendimentos, adiantando o seu ponto de vista no sentido de que em nossa realidade a violência contra as mulheres decorre principalmente de preconceitos machistas latentes no subconsciente coletivo de uma sociedade oriunda do patriarcado e defende com veemência a atuação do próprio Estado no combate às indecentes visões discriminatórias através de ações capazes de propagar a igualdade entre as pessoas. Antes desses capítulos que acabo de referir, Malaquias fez uma introdução. Depois da terceira parte, expôs suas considerações finais, indicando referências à bibliografia, rica bibliografia pesquisada, e na parte conclusiva adianta suas alentadas meditações acadêmicas a revelar o grande filósofo que é. Aprimorou os seus conhecimentos fazendo pesquisas no curso de pós-graduação da Universidade de Santiago de Compostela, sediada na Espanha. Foi orientado em sua pesquisa pelo professor Dr. José Júlio Fernandes Rodrigues e engendrou assim um interessante estudo que lhe rendeu a láurea de pós-doutor em Direito, conferida pela conceituada instituição espanhola de ensino superior. É a Lagoa Grande, de Jackson do Pandeiro, de Oswaldo Trigueiro, de Albuquerque Melo, surpreendendo o Brasil. Concluída a pesquisa, dissemina Jocinaldo, meu estimado confrade, os conhecimentos adquiridos na Europa. Publica um livro que começa a ser comercializado. Todos devemos adquirir a obra. O texto possui excelente qualidade científica, é bem fundamentado em estudos
escrito com elegância e clareza, dotado de apodítica argumentação, podendo enriquecer o acervo de qualquer biblioteca. Desculpe, mas eu analisei a obra de Josinaldo e quero ler toda a análise. Malaquias analisou as causas do preconceito e da violência contra a mulher, ressaltando que a questão aflige a sociedade, apesar, devemos dizer, das providências legislativas que vêm sendo adotadas. A exemplo de uma lei que merece aplauso, a Lei Maria da Penha, vigente na República Federativa do Brasil. E está ali a doutora Madalena, que é defensora pública e sabe muito bem como se utiliza essa lei no Brasil para proteger a mulher que sofre violência. Indignado com a alarmante brutalidade contra a mulher existente na coletividade, Malaquias, propriedade, considera ingênuas as utopias que na modernidade imaginaram, através das inovações legislativas, construir um mundo mais livre e equânime. Durante a Idade Moderna, inaugurada com a queda do Império Romano no Oriente em 1453 e conclusa na última metade do século XVIII, pensou-se na possibilidade de coibir discriminações com base na racionalidade científica. As ideias vitoriosas nos contextos das revoluções industrial, francesa e americana, de conteúdo liberal, e das revoluções russa e chinesa de matiz socialista, ocorridas entre os séculos 18 e 20, serviram para semear essas esperanças. As instituições atuais se fundaram nos alicerces das doutrinas que provocaram aqueles eventos. As nações, apegadas aos princípios democráticos, produziram legislações que incorporaram os valores liberais e socialistas, pondo o homem no ápice de suas preocupações, valorizando a liberdade e a igualdade de todos, estimulando a fraternidade como elemento indispensável à harmonia desejada pelas pessoas. Entretanto, Josinaldo percebeu isso. Nenhum país conseguiu concretizar simultaneamente os ideais de construção de um mundo livre, isonômico e solidário. Frustrada com a dureza da vida real, a humanidade desencantou-se com as crenças das mundividências humanistas dos dois sistemas que disputaram as preferências políticas das diferentes soberanias, o liberal e o socialista. E assim observa Josinaldo com muita propriedade que, decorridos aproximadamente 230 anos da inauguração do que se chama de Idade Contemporânea, as pelejas em torno das esperanças de um mundo melhor não passam de tentativas vãs. Consciente disso, ele assinala que a humanidade não alcançou o ideal de justiça capaz de superar, aspas, já é Josinaldo falando, a violência, a exploração do homem pelo homem, o ódio, o preconceito e a intolerância. Fecha aspas. E acrescenta que nenhum país logrou, aspas, Josinaldo de novo, assegurar uma igualdade efetiva entre os seres humanos por intermédio de leis que se convertam em imperativos categóricos. Fecho aspas. Com esse entendimento, o nosso escritor afirma que a razão instrumental, aspas, baseada na ciência e na técnica, degenerou-se na dominação
na exploração, na opressão e na violência. Fecho aspas, digo eu, muitas vezes patrocinadas pelo próprio Estado, independentemente das ideologias por eles acolhidas. Ao lembrar os conflitos, as guerras mundiais, notabilizadas por genocídios, enormes violências, brutais crueldades, hediondos crimes vitimando homens, mulheres e crianças, Malaquias aponta o abalo sofrido pelas crenças e esperanças plantadas por arautos dos direitos humanos. Ele sabe que as atrocidades dos tempos líquidos de que falava Bauman fortaleceram cosmovisões nihilistas de alguns pensadores. Friedrich Nietzsche, por exemplo, desacreditou da organização política e admoestava: onde ainda há povo, não se compreende o Estado, que é odiado como uma transgressão aos costumes e às leis. É Nietzsche. Efetivamente, Nietzsche, impressionado com as crueldades do mundo moderno, aquele grande filósofo alemão, responsabilizava a instituição soberana, afirmando que o Estado, aspas, é onde todos bebem veneno, os bons e os maus, onde todos se perdem a si mesmos, os bons e os maus, onde o lento suicídio de todos se chama vida. Fecho aspas. O livro onde estão anotadas essas reflexões é Assim Falava Zaratustra. O negacionismo nietzschiano foi compartilhado por anarquistas. Para eles, tanto o Estado como o direito que nós tanto prezamos, meu caro Mozalas, consubstanciam opressivas e desnecessárias organizações, e por isso eles recomendam seja o Estado e o direito substituídos por sistemas de cooperação de grupos associados. Caminho parecido percorreu o economista Karl Heinrich, não sei se estou pronunciando certo, Marx, cujo pensamento o grande pensador italiano Norberto Bobbio esquadrinha bem da seguinte maneira, aspas: para Marx, o Estado não é o reino da razão, mas o reino da força. Não é o reino do bem comum, mas do interesse de uma parte. O Estado não tem por fim o bem viver de todos, mas o bem viver daqueles que detêm o poder, os quais, além do mais, têm sido até agora, na história da humanidade, uma minoria. Que o Estado tenha por fim o bem comum, o bem viver, ou mesmo a justiça, é uma ideologia da qual a classe dominante se utiliza para dar uma aparência de legitimação ao próprio domínio. O Estado não é a saída do estado da natureza, mas sim a continuação sob outra forma. O estado da natureza, considerado de modo hipotético por Hobbes como o estado no qual vigora o direito do mais forte, nunca faltou na história. Prolongou-se no estado, ainda que não mais na forma de resto hipotética da guerra de todos contra todos, mas na forma do conflito permanente entre as classes que vão sucedendo e conquistando a cada circunstância o domínio, e que uma vez conquistado o domínio, não podem mantê-lo senão através da força. A saída definitiva do estado da natureza talvez seja, diz Bobbio, para Marx, não o Estado, mas o fim do Estado, a sociedade futura sem o Estado. Para vocês verem como o marxismo se aproxima do anarquismo, como doutrinas políticas que impressionam o mundo. Desiludido com os fracassos das ideologias que dividem o mundo, Josinaldo Malaquias não seguiu o anarquismo,
não se dobrou ao marxismo comunista, nem capitulou aos cantos sedutores do capitalismo liberal. Percebeu, o meu querido colega, que os programas dessas doutrinas pregam o fim do Estado ou a sua redução ao mínimo possível, o que implica no retorno à barbárie dos tempos primitivos. E assim, Josinaldo discorda de quem defende por força de frustrações a tese da inutilidade do direito. Ele sabe que é possível aperfeiçoar a experiência jurídica em busca do sonho de um mundo livre, igualitário e fraterno. Ele não se deixou levar pelo pessimismo nietzschiano. Pelo contrário, ele proclama a importância da soberania, defendendo a necessidade de, aspas, Josinaldo falando, ressignificar a relação entre o direito e a justiça na estratificação de um Estado de Direito que assegure o pluralismo político, a efetiva dignidade da pessoa humana, bem como a igualdade entre homens e mulheres. Para Malaquias, a violência contra as mulheres pode ter a influência dessas ordenações tirânicas existentes em toda parte do mundo, mas no caso do Nordeste e do Brasil, ela tem também a característica de ser um resquício da cultura patriarcal predominante em nosso país. Cultura que se pode, segundo Josinaldo Malaquias, superar com a implementação de políticas afirmativas da igualdade das pessoas. Com ações desse tipo, segundo ele, se resolveriam ao seu sentir o problema que tanto envergonha a nossa comunidade. Existe efetivamente em nossa nação uma cultura machista, uma cultura ainda não ultrapassada, uma cultura machista enraizada no inconsciente coletivo da comunidade, uma cultura machista prejudicial às mulheres, uma cultura machista que coloca as pessoas do sexo feminino numa situação de inferioridade em relação aos homens. Na linguagem do pensador Josinaldo José Fernandes Malaquias, a violência contra a mulher configura uma das mais solertes, aspas, formas de violação da cidadania e dos direitos humanos. E impõe-se então o combate a esses comportamentos, punindo-se com rigor os infratores e prestigiando-se os movimentos feministas. O lançamento desse livro, ele tem uma significação toda especial nessa semana em que tem uma data comemorativa de defesa da mulher. Não é isso? Foi no começo da semana, eu acho, segunda ou terça-feira. Ele entende que nós devemos prestigiar os movimentos feministas sem deixar de cobrar ao Estado as ações que ele realmente tem que fazer em defesa da mulher. Segundo o autor, a estimulação dessas organizações não governamentais, formadas com esse propósito, dessas associações privadas, é importante porque elas auxiliam o Estado a executar programas destinados a imprimir na psicologia coletiva a certeza da igualdade entre homens e mulheres, o que já é expressamente anunciado no inciso 1º do artigo 5º da Constituição da República. E aqui eu lembro, para mostrar o acerto da apreciação de Josinaldo, o autor alemão Konrad Hess, que falava da força normativa da Constituição, reconhecendo direitos e forçando a sociedade a lutar para concretizá-los. A globalização da economia, o crescimento da utilização da tecnologia da informação, a segurança internacional
a inadiável necessidade de preservar os recursos naturais, a explosão demográfica, são fatores que preocupam a humanidade. Nos tempos contemporâneos, existem, porém, outras questões que não podem ser esquecidas. Uma delas, a luta para erradicar a violência contra as mulheres. E isso, Josinaldo reflete bem na obra que publica agora. Uma luta que exige esforço, em mercê da melhor organização dos controles do Estado e da elaboração de um direito mais justo e eficaz. Malaquias percebe tudo isso. Em seu livro, sugere uma reatualização do conceito de democracia e um deslocamento epistemológico da perspectiva macro do poder, isso é dele, para uma microfísica do poder, entre aspas, isso aqui, que valorize os movimentos sociais afirmativos da igualdade entre homens e mulheres. Tem razão, querido colega. Embora estejamos atravessando um tempo de situações fragmentadas e imprevisíveis, um tempo líquido, como dizia Bauman, que muitas vezes foge do controle dos órgãos do Estado, ainda é possível continuar cultivando princípios e valores que orientam a formação do Estado e a produção do direito, com o propósito de construir uma sociedade mais igualitária. Eis o epítome da doutrina malaquiana. O seu livro, lançado agora, prova tudo isso. Atesta que, além de vitorioso jornalista, competente leite universitário, conceituado advogado criminalista, admirado escritor, aplaudido intelectual, submisso aos encantos de Lili, é Josinaldo, um arguto pensador, um autêntico filósofo, dotado de penetrante capacidade de reflexão.